Eu tinha 40 anos quando percebi que havia passado 4 anos sendo uma visita dentro do apartamento que eu pagava. Não foi um grito, não foi uma briga. Foi uma terça-feira comum, daquelas em que a luz entra pela janela da sala com uma frieza de inverno que parece calculada. Eu voltei do trabalho mais cedo do que o habitual, subi os 3 andares pelo elevador, abri a porta do apartamento com a minha chave, o meu apartamento, o meu nome no contrato, e encontrei o escritório que eu usava como estúdio completamente reorganizado. A mesa que eu tinha comprado na época da faculdade, onde eu desenhava, onde eu guardava os meus materiais, estava encostada na parede do fundo. No centro do cômodo, instalado como se sempre tivesse sido assim, havia um monitor novo, uma cadeira gamer, fones de ouvido pendurados no encosto, e o meu cunhado sentado de costas para mim, jogando. Fiquei na porta por alguns segundos. Ele não percebeu que eu tinha entrado. Fui até a cozinha, pus a bolsa na bancada, enchi um copo d'água, voltei até a porta do que tinha sido o meu estúdio e disse o nome do meu cunhado uma vez. Ele tirou um fone de ouvido sem se virar completamente. Disse, com aquela voz de quem está sendo interrompido de algo importante. Ah, você chegou cedo hoje. Respondi que havia chegado no meu horário normal. Ele disse, espero que não se importe, o quarto lá é pequeno demais para montar o setup. Não perguntou, não pediu. Informou com o tom tranquilo de quem reorganiza o próprio espaço. Fiquei parada olhando para a minha mesa empurrada contra a parede, para os meus materiais de trabalho jogados num canto, para a caixinha de madeira com os lápis de cor que minha avó tinha me dado quando eu tinha 9 anos e que eu carregava em cada mudança, desde então, largada em cima de uma pilha de papéis como se fosse qualquer coisa. Não disse nada. Peguei a caixinha, levei para o quarto, coloquei na gaveta da minha mesa de cabeceira. Sorri para nada, para o corredor vazio. Não era o sorriso de quem concorda. Era o sorriso de quem acabou de entender exatamente o que precisa fazer. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquele corredor. Ela começa 5 anos antes. Quando eu tinha 35 anos, estava trabalhando como designer gráfica numa agência pequena em Curitiba e morando num apartamento que eu tinha comprado sozinha no bairro Água Verde, antes mesmo de conhecer meu marido. 2 quartos, sala com bastante luz, uma varanda pequena onde eu colocava plantas e passava as manhãs de sábado com café e livro. Era o apartamento que eu tinha escolhido com os meus critérios, no meu ritmo, sem pedir opinião de ninguém. Conheci meu marido numa exposição de design de produto no centro cívico. Ele era engenheiro, trabalhava numa construtora, falava com aquela segurança pausada de quem está acostumado a ser ouvido. Nos 6 meses seguintes, nos vimos com uma regularidade que foi se tornando hábito e depois necessidade. Quando casamos, a decisão natural foi morar no meu apartamento. Era maior do que o dele, estava quitado, ficava bem localizado, fazia sentido. O que não fiz foi colocar o nome dele no contrato. Não por desconfiança, nunca foi isso. Foi preguiça de cartório, foi aquela certeza de casados jovens de que certas formalidades são desnecessárias entre 2 pessoas que confiam uma na outra. Ele também nunca pediu. A vida foi. O meu cunhado apareceu no 2º ano de casamento. Tiago tinha 28 anos. Era irmão mais novo do meu marido. Tinha acabado de terminar um relacionamento longo. E, segundo meu marido, estava passando por um momento difícil. A proposta foi apresentada numa sexta-feira à noite, com aquele jeito que certas propostas são feitas quando alguém já tomou a decisão e está apenas avisando. Ele vai ficar aqui uns 2, 3 meses até se reorganizar. O quarto vazio está lá sobrando mesmo. O quarto não estava sobrando. Eu usava como estúdio de trabalho havia 2 anos. Mas meu marido disse isso com uma voz tão razoável, tão cheia de certeza de que eu ia entender, que olhei para ele por alguns segundos e disse, tudo bem. Levei minha mesa, minha cadeira e meus materiais para o canto da sala, improvisando um espaço de trabalho entre o sofá e a estante. Tiago chegou na semana seguinte com 3 malas, uma caixa de equipamentos eletrônicos e um colchão inflável que substituiu rapidamente por uma cama de solteiro que meu marido comprou sem consultar onde a gente ia colocar os móveis da varanda que tiveram que entrar. Os 2 meses viraram 6. Os 6 viraram 1 ano. Tiago não era mal educado. Era uma coisa pior. Era aquele tipo de pessoa que ocupa o espaço ao redor sem perceber que o espaço pertence a alguém.
Usava a cozinha e deixava a panela de molho. Não de maldade, simplesmente não pensava. Chegava às 2 da manhã e ligava o som do notebook sem fone porque achava que todo mundo dormia pesado. Convidava amigos para o apartamento nos fins de semana sem avisar, com aquela naturalidade de quem mora numa república onde as regras são coletivas. Meu marido mediava com a mesma frase toda vez. Ele não quis fazer de propósito, é assim que ele é. E eu, toda vez, ouvia aquela frase e guardava uma coisa pequena dentro do peito, uma coisa do tamanho de um grão de areia. O que eu não sabia ainda é que grão de areia acumula. No 2º ano de Tiago morando conosco, percebi que havia parado de trabalhar em casa. Levava o computador para a agência mesmo nos dias em que eu poderia trabalhar remoto, porque em casa não conseguia me concentrar. A sala tinha se transformado num espaço deles, 2 controles de videogame na mesa de centro, fones pendurados na cadeira, uma energia de quarto de adolescente que durou meses sem que ninguém percebesse o que aquele espaço tinha sido antes. Numa noite de outubro, voltei tarde de uma apresentação para um cliente, estava com fome e cansaço, e encontrei a cozinha com a louça do jantar deles ainda na pia, e a bancada com restos de pizza que Tiago tinha pedido para um grupo de amigos que tinham ficado até às 10. Meu marido estava dormindo. Lavei a louça sozinha, limpei a bancada, fiz ovos mexidos para mim às 11 da noite em pé, encostada no fogão. Naquela noite, enquanto comia de pé, olhei ao redor para a cozinha que era minha, para o apartamento que era meu, e tive uma clareza que chegou sem aviso. Eu não me reconhecia mais naquele espaço. Foi nessa noite que comecei a entender o que minha avó quis dizer quando me ensinou que toda mulher precisa de um lugar no mundo que seja só dela, não compartilhado, não cedido, dela. Minha avó era costureira. Criou 4 filhos numa casa pequena em Ponta Grossa, com um marido que trabalhava no turno da noite e dormia de dia. O único espaço dela na casa era uma cadeira no canto da sala, com uma caixinha de madeira com os materiais de costura. Ninguém sentava naquela cadeira. Ninguém tocava na caixinha. Não porque existia uma regra declarada, porque era dela. Todo mundo na família entendia isso de um jeito que não precisava de explicação. Quando ela morreu, me deixou a caixinha. Eu tinha 9 anos. Não sei costurar, mas carrego a caixinha em cada mudança, porque ela é o tipo de coisa que você carrega quando entende o que ela representa. Naquela noite de outubro, fui até o quarto, abri a gaveta, peguei a caixinha nas mãos e fiquei olhando para ela por um tempo que não sei medir. Depois fui dormir com uma decisão que ainda não tinha forma, mas que estava lá. No 3º ano, consegui uma promoção na agência. Passei de designer executora para diretora de arte, com a responsabilidade de liderar uma equipe de 5 pessoas e gerir os projetos maiores. O salário aumentou de forma significativa. Meu marido comemorou, saímos para jantar, foi uma noite boa. O que não contei para ele foi o que fiz com o aumento. Comecei a separar uma parte todo mês para uma conta poupança que só eu sabia que existia. Não porque estava planejando algo concreto naquele momento. Estava planejando uma saída, no sentido mais amplo, uma opção, uma porta que não dependesse de mais ninguém para existir. Tiago continuava morando conosco. A narrativa de temporário havia desaparecido completamente das conversas. Ninguém mais usava essa palavra. Ele tinha arrumado um emprego como analista numa empresa no centro, estava se virando, pagava uma parte do mercado quando meu marido pedia, mas a dinâmica de quem vivia sem compromisso real havia se cristalizado numa normalidade que ninguém contestava. Num sábado à tarde, fui ao quarto dele buscar uma caixa de documentos antigos que eu precisava. A porta estava entreaberta. Entrei, peguei a caixa e no caminho de volta olhei para o cômodo. A minha mesa estava lá. A mesa que eu tinha comprado com o meu primeiro salário fixo, com as pernas que eu mesma montei, com o tampo de madeira que eu tinha lixado e envernizado num fim de semana de verão. Tinha um adesivo de gamer colado no canto, aquele tipo de adesivo que deixa resíduo, marcas de copo sem porta-copo na superfície. Fiquei parada na porta por alguns segundos. Depois fechei a porta, fui para a sala, sentei no sofá com a caixa de documentos no colo. Meu marido estava na varanda com o celular. Não disse nada sobre a mesa. Mas naquela tarde, comecei a pesquisar imóveis. Não de um jeito decisivo.
De um jeito que começa com uma pesquisa no celular antes de dormir, depois vira alerta de preço, depois vira visitas nos fins de semana dizendo que vai ver uma exposição ou encontrar uma colega de faculdade. Sabia o que queria. Algo só meu. Um apartamento com 2 quartos, um espaço para trabalhar de verdade, de preferência com varanda, uma cozinha onde eu pudesse cozinhar no horário que quisesse sem encontrar a pia cheia de louça de outra pessoa. Visitei 12 imóveis em 4 meses, em São José dos Pinhais, em Pinhais, no Boqueirão, em Hauer. Fui sempre sozinha, com a corretora que uma amiga da agência me indicou, uma mulher pragmática e rápida que não tentava me convencer de nada que eu não quisesse. Encontrei o apartamento numa tarde de março em que eu estava quase cancelando a visita por causa de uma reunião que tinha atrasado. Era um imóvel no Boqueirão, 3º andar com elevador, 2 quartos, sala com janela para a rua, cozinha com bancada de granito e o que me fez parar no meio da visita e ficar em silêncio por alguns segundos, uma varanda voltada para o leste, com sol de manhã, com largura suficiente para uma mesa pequena e 2 cadeiras. A corretora esperou eu terminar de olhar. Depois disse: "Você quer ver o armário embutido do 2º quarto?" Disse que sim, mas já sabia. Precisei de 1 semana para fechar. Não pela insegurança financeira, os números eram claros. A parcela do financiamento ficava abaixo do que eu pagaria de aluguel por um imóvel equivalente. Precisei de 1 semana para entender completamente o tamanho do que a decisão significava. Fiz planilha, conversei com minha irmã que mora em Florianópolis e entende de finanças, consultei um contador da agência. Tudo se sustentava sozinho. A decisão estava tomada antes mesmo de eu assinar. Assinei na quinta-feira, entre 2 calls de trabalho, numa sala de cartório no centro com luz fria de fluorescente. Saí com a pasta de documentos debaixo do braço. Fui para o carro, sentei, desliguei o celular por 10 minutos. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que demorei para nomear. Era exatamente a mesma sensação de quando comprei o primeiro apartamento, aos 30 anos, a sensação de ter colocado os 2 pés no chão depois de muito tempo andando na ponta dos pés. Liguei o carro, voltei para a agência. Naquela noite jantei com meu marido e com Tiago como se fosse uma quinta-feira normal. Comi. Respondi perguntas sobre o trabalho, ouvi Tiago contar que tinha trocado o processador do computador. Dormi com o contrato dentro da bolsa de trabalho. Nos 2 meses seguintes, fiz a reforma com a calma de quem tem método. O apartamento precisava de pouca coisa. Pintura completa, porque o dono anterior tinha um gosto de cor que eu não queria carregar. Um novo chuveiro no banheiro. A bancada da cozinha que a corretora confirmou ser de boa pedra, mas precisava de polimento. Contratei um empreiteiro indicado pelo síndico, um homem de poucas palavras que executava sem precisar de supervisão diária. Dei atenção especial à varanda. Encomendei uma mesa de madeira tratada para uso externo, 2 cadeiras que escolhi numa marcenaria no bairro Portão, uma prateleira de parede para as plantas que eu ia levar. Planejei cada detalhe daquele espaço com a precisão de quem está desenhando o lugar onde vai recuperar alguma coisa que perdeu. Em paralelo, fui retirando as minhas coisas do apartamento com a calma de quem tem tempo e não quer chamar atenção. Toda semana uma mochila, uma sacola. Primeiro, os documentos, meu diploma, meu histórico profissional, os contratos, as certidões. Depois, os objetos com valor sentimental, as cartas da minha mãe, um caderno de esboços do primeiro ano de faculdade, a caixinha de madeira da minha avó. Depois, as roupas fora de temporada. Meu marido não percebeu. Ou percebeu e não soube o que estava vendo. O quarto vazio do apartamento novo foi ficando com a minha cara antes de eu entrar nele. Na semana antes da mudança, a corretora me disse que já tinha um inquilino interessado no 2º quarto, um fisioterapeuta recém-formado que procurava espaço para atendimento particular, com entrada pelo corredor do andar. A renda cobriria quase metade da parcela do financiamento, como ela tinha previsto. Recebi a mensagem do empreiteiro na sexta-feira. Pronto, pode vir quando quiser. Fui naquele mesmo dia, depois do trabalho. Com a roupa da agência, a bolsa pesada. Abri a porta com a minha chave nova, entrei pela sala, passei por cada cômodo devagar. A pintura estava fresca, branco levemente morno que minha irmã chamou de off-white emocional quando mandei a foto. O banheiro com o chuveiro novo instalado,
A cozinha com a bancada polida, refletindo a luz do fim de tarde. Fui até a varanda. A mesa e as cadeiras que eu tinha encomendado estavam lá, já montadas. Fiquei parada olhando para o espaço por um longo tempo. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantei com meu marido e com Tiago. Tiago falou sobre uma série que tinha começado a assistir. Meu marido me perguntou se a semana tinha sido pesada. Disse que estava normal. Fui dormir com a chave nova dentro do bolso da calça, pendurada no gancho da porta do quarto. No sábado da mudança, acordei às 7. Meu marido havia saído na sexta à noite para um aniversário de um amigo do trabalho em outra cidade. Voltaria só no domingo. Tiago dormia até meio-dia nos sábados com a consistência de um fato geográfico. O caminhão chegou às 8 da manhã. 2 rapazes jovens, organizados, que trabalhavam sem conversa desnecessária. Eu tinha enviado a lista por mensagem na semana anterior. Eles sabiam o que era meu. A mesa do estúdio, a minha mesa, com o tampo que eu tinha envernizado, agora com o adesivo gamer no canto. Os equipamentos de trabalho, o monitor, o tablet de design, os itens de escritório, a estante de livros da sala. Os eletrodomésticos que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, a cafeteira italiana, o liquidificador que minha mãe me deu de aniversário. As plantas da varanda, todas elas, incluindo o vaso de orquídea que estava florindo pela segunda vez desde que eu tinha trazido para aquele apartamento. As roupas do guarda-roupa, a colcha, os travesseiros, a luminária da mesa de cabeceira e a caixinha da minha avó que eu já havia guardado na bolsa desde a noite anterior. Tiago não apareceu enquanto os rapazes trabalhavam. A porta do quarto dele ficou fechada. Enquanto a última parte dos móveis era carregada, fui até a varanda uma última vez. O espaço estava quase vazio. O piso de cerâmica estava limpo, só com a marca das plantas que ficaram ali por anos, aquelas manchas úmidas que ficam quando o vaso tem contato por tempo suficiente. Fiquei olhando para o contorno mais escuro onde a orquídea ficava, bem na extremidade esquerda, de frente para o sol da tarde. Depois ouvi a porta da cozinha abrir. Tiago tinha acordado, estava de camiseta e bermuda, com o cabelo amassado do travesseiro, e parou no meio da sala olhando para os rapazes que saíam com a última caixa. Olhou para o espaço onde a estante estava, para os ganchos vazios na parede, para a cozinha com as prateleiras menos cheias. Depois olhou para mim. "O que está acontecendo?" Disse com a voz mais calma que consegui. "Estou indo embora, Tiago." Ele ficou alguns segundos processando. "Indo embora para onde? O Marcelo sabe disso?" "Comprei um apartamento. Estou indo para lá." Ele abriu a boca, fechou. A expressão não era de raiva. Era de quem ouviu uma informação que não cabe direito na estrutura que acreditava ser sólida. "Você comprou um apartamento sem falar com o Marcelo?" Respirei fundo. "Eu comprei com o meu dinheiro, no meu nome. O apartamento aqui também é no meu nome, Tiago. Sempre foi." Ele não disse mais nada. Ficou parado olhando enquanto eu pegava a bolsa na bancada da cozinha, verificava pela última vez os cômodos. Parei na porta do quarto que tinha sido o meu estúdio e que havia se tornado o quarto dele. Os rapazes já tinham levado a minha mesa. O cômodo estava vazio de mim. Voltei para a sala, onde ele ainda estava parado. Disse: "A mesa que os rapazes levaram era minha. Comprei com o meu primeiro salário. A nota fiscal está nos meus documentos." Ele olhou para o quarto, depois para mim, sem responder. "Não estou saindo com raiva. Estou indo para o lugar que é meu. O que acontece aqui a partir de agora é uma decisão do Marcelo." Saí. Fechei a porta com uma firmeza que não era raiva. Era o ponto final de uma frase que estava esperando para ser dita há mais tempo do que deveria. O caminhão saiu antes de mim. Fui pelo meu próprio caminho, pela Avenida Marechal Floriano, depois pela 7 de Setembro, aquele trajeto que conheço desde que vim morar em Curitiba 20 anos atrás. Meu marido ligou quando eu estava na metade do caminho. Deixei tocar, ligou de novo. Na terceira vez atendi. "Beatriz, o Tiago me ligou. O que aconteceu? Cadê as suas coisas? Cadê a estante?" "Estou indo para o meu apartamento no Boqueirão." Silêncio. "Que apartamento?" "Comprei há 2 meses. Finalizei a reforma essa semana." "Você comprou um apartamento e não me contou?" Respirei fundo. Queria manter a clareza que me custou tanto alcançar.
Marcelo, eu morei 4 anos num apartamento que é meu, no meu nome, que comprei antes de te conhecer. Em 4 anos de casamento, o meu espaço de trabalho foi ocupado pelo seu irmão. A mesa que eu montei com as minhas mãos ficou no quarto que virou o quarto dele. Eu ouvi "é temporário" por 2 anos, e depois essa palavra simplesmente desapareceu das nossas conversas porque ninguém mais precisava dela. Em nenhum momento você me perguntou como eu estava me sentindo dentro de um espaço que era meu. Isso não é motivo para comprar um apartamento às escondidas. Não foi às escondidas, foi com o meu dinheiro, na minha conta, com a minha assinatura. Eu nunca precisei da sua autorização para isso. O que eu precisava era ter um marido que percebesse o que estava acontecendo sem eu precisar escrever num cartaz. Silêncio mais longo. O que você está dizendo é que está me deixando. Estou dizendo que fui para o meu apartamento. O que você faz a partir de agora é uma escolha sua. Desliguei, não com raiva, com a clareza de quem terminou uma frase que estava no meio há tempo demais. Cheguei ao Boqueirão às 11 da manhã. Os rapazes já tinham subido com tudo. Fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse passado semanas decorando aquele espaço mentalmente, o que era exatamente o que tinha feito. Quando todos foram embora, fechei a porta, tirei os sapatos na entrada. Fui direto para a varanda. A mesa estava lá. As cadeiras. O sol da manhã já tinha passado, mas ainda havia uma luz lateral que entrava pela esquerda, aquela luz que muda de cor dependendo da hora do dia, e que eu já havia estudado em 3 visitas diferentes antes de comprar o imóvel. Coloquei a orquídea no canto esquerdo, exatamente onde o sol da tarde ia alcançar. Depois abri a bolsa, tirei a caixinha de madeira da minha avó. Sentei na cadeira, pus a caixinha no colo, abri. Dentro estava tudo como sempre. O carretel de linha vermelha, a agulha fincada no pedaço de feltro amarelo que ela usava como prendedor, o dedal de metal com o nome dela gravado Lourdes, numa letra pequena e séria. O cheiro de madeira velha, que é o cheiro mais antigo que eu conheço. Fiquei olhando para aquela caixinha por um tempo que não soube medir. Depois apoiei as costas na cadeira, olhei para a rua lá embaixo, para a calçada com as árvores que já perdem folha em março, para o movimento tranquilo de um sábado de manhã, num bairro que ainda não me conhecia, mas que ia me conhecer. Corai. Não de tristeza. De alívio. O tipo de alívio que só vem depois de você soltar um peso que estava carregando tanto tempo que havia esquecido como era não carregá-lo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma precisão que tinha algo de novo. O fisioterapeuta alugou o segundo quarto em menos de 3 semanas. Era um rapaz discreto, que atendia das 8 ao meio-dia e saía sem que eu percebesse que ele tinha estado lá. A renda cobria quase metade da parcela do financiamento, como a corretora tinha previsto. Na agência, assumi a conta de um cliente grande que havia ficado sem atendimento, um projeto de identidade visual que me rendeu mais 2 profissionais na equipe e uma margem de orçamento que eu não tinha antes. Era um trabalho que me exigia completamente, que me cansava de um jeito bom, o tipo de cansaço que vem de usar as suas melhores capacidades ao limite. Voltei a trabalhar de casa quando queria. A mesa que eu tinha envernizado com as minhas mãos ficava no quarto que eu tinha escolhido para ser o estúdio, com o monitor na posição que eu defini, a luz natural entrando pelo ângulo que eu planejei. Eu chegava do trabalho e havia silêncio de verdade, o silêncio que você escolhe, não o silêncio que você impõe a si mesma para não incomodar. Voltei a receber amigas. Primeiro uma colega da agência, depois 2, depois passou a ser um encontro quinzenal que a gente chamou de sábado de brunch, porque era exatamente isso, sábado de manhã, com comida que cada uma trazia, com conversa que ia até a hora que quisesse. Na primeira vez, minha amiga Priscila, que me conhece desde a faculdade, ficou me olhando durante o brunch com uma expressão que eu não sabia ler. Quando as outras foram embora, ela ficou, lavou a xícara dela na pia da minha cozinha e disse, sem me olhar direto, "Beatriz, você está diferente." Perguntei como. Ela secou as mãos no pano de prato e me olhou. "Você está com a sua voz de volta. Eu não ouvia a sua voz assim faz tempo." Fiquei lembrando dessa frase por dias. Meu marido pediu para conversar 3 semanas depois que me mudei. Nos encontramos num café na Batel, lugar neutro, sem memórias compartilhadas. Ele veio com aquela expressão de quem não dormia bem, o que era provavelmente verdade.
Disse que havia entendido coisas que não tinha entendido antes, que o Tiago já havia se comprometido a alugar um lugar próprio até o final do mês, que ele queria tentar de novo, de um jeito diferente, com limites que não havia sabido estabelecer antes. Ouvi até o fim. Depois disse: Marcelo, você tinha 4 anos para perceber o que estava acontecendo. Não precisava ser uma grande decisão, não precisava ser uma conversa difícil. Era só me perguntar como eu estava. Era só olhar para o espaço onde eu trabalhava e perguntar se eu estava bem ali. Em cada vez que você achou mais fácil não confrontar o Tiago do que perguntar o que eu precisava, você fez uma escolha. Eu não estou com raiva dessas escolhas, mas não tenho mais disposição para esperar por uma versão sua que talvez apareça depois que a situação já mudou. Ele olhou para a xícara. Não discutiu. Não houve uma segunda conversa. Tiago me mandou uma mensagem 15 dias depois. Era curta. Beatriz, acho que fui muito inconsciente de muita coisa. Desculpa. Respondi com o mesmo. Obrigada por isso. Guardei a mensagem com um respeito que não sei explicar completamente. Minha sogra me ligou uma tarde, não para acusar, mas para perguntar como eu estava. Disse que estava bem, que tinha o meu lugar, que estava trabalhando muito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Eu deveria ter perguntado isso antes. Não respondi nada. Não havia necessidade. O que ficou de tudo aquilo não é mágoa. Mágoa é cara demais e ocupa espaço que eu preciso para outras coisas. O que ficou é uma clareza que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 4 anos num apartamento que era meu porque amei meu marido e esse amor era real, mesmo que insuficiente. Mas fiquei também porque aprendi desde nova que mulher que cede é mulher generosa, que abrir mão é virtude, que incomodar é fraqueza. Essas histórias que a gente absorve antes de ter vocabulário para questioná-las. Tem uma linha fina entre ceder por amor e ceder por medo de ocupar espaço demais. Atravessei essa linha tão devagar que o momento exato ficou sem registro. Só percebi o resultado, aquela expressão no espelho, que minha amiga Priscila havia percebido antes de mim, o rosto de alguém que havia aprendido a se encolher. Minha avó nunca me ensinou isso em palavras. Me ensinou em exemplo aquela cadeira no canto da sala que era dela, aquela caixinha que ninguém tocava, aquela presença quieta que não precisava de autorização para existir dentro do próprio espaço. Levei décadas para entender o que ela estava me mostrando. Hoje, quando chego do trabalho à noite, entro pela porta do corredor, tiro os sapatos na entrada, largo a bolsa na cadeira que fica do lado da prateleira de livros. Às vezes cozinho devagar, com música no volume que quiser. Às vezes peço comida e como no sofá com o capítulo que estiver lendo. Nos sábados de manhã, vou para a varanda com café antes que o sol mude de ângulo. Coloco os cotovelos na mesa, olho para a rua, para as árvores, para o movimento lento de um bairro que já me conhece de volta. A orquídea no canto esquerdo floriu pela 3ª vez desde que chegou aqui. Em cima da mesa do estúdio, do lado do monitor, a caixinha da minha avó fica com a tampa levemente aberta, como eu sempre deixei, porque gosto de ver o dedal de metal com o nome dela quando estou trabalhando. Lourdes, uma letra pequena e séria. Às vezes passo a ponta do dedo no nome gravado. Penso naquela tarde quando cheguei no apartamento e encontrei o meu estúdio reorganizado, a caixinha jogada numa pilha de papéis como se fosse qualquer coisa. Penso no jeito que a peguei, levei para o quarto, guardei na gaveta. Ele interpretou aquilo como resignação, como mais uma concessão de quem não ia reagir. Não era. Era um momento em que entendi com uma clareza que não admitia discussão o que precisava fazer. Era o sorriso de quem já sabe. De quem já guardou, já planejou, já assinou o contrato na cabeça antes de chegar ao cartório. De quem entendeu que a resposta mais definitiva para você não tem lugar aqui não é a discussão que te mantém presa no mesmo espaço. É a construção silenciosa de um lugar onde você tem todos os direitos. Esse lugar tem endereço. Tem uma varanda com sol de manhã. Tem uma mesa que eu envernizei com as minhas mãos. Tem uma caixinha de madeira com o nome da minha avó gravado num dedal. Ela me deixou essa caixinha quando eu tinha 9 anos. Não sei se ela sabia exatamente o que estava me ensinando, mas acho que sabia. Tem avós que ensinam sem dizer nada, só com uma cadeira no canto, uma caixinha que ninguém toca, uma presença quieta que não precisa de autorização para existir.
Algumas lições levam décadas para florescer dentro da gente, como aquela orquídea no canto da varanda que insiste em abrir de novo. Existe uma linha fina entre ceder por amor e ceder por medo de ocupar espaço demais e atravessar, lá de volta, é um dos movimentos mais bonitos que uma pessoa pode fazer por si. Que a gente tenha sempre um lugar, por menor que seja, onde a voz volta inteira. Eu estava passando o pano na última prateleira quando percebi que o sorriso no meu rosto tinha começado não sei quando, 40 anos. E era a primeira vez que eu tinha um espaço de trabalho que era completamente meu. Não a mesa da sala onde passei 6 anos com o notebook espremido entre o porta-controles e o vaso de planta que o meu marido insistia em deixar exatamente ali. Não o canto do quarto improvisado com uma cadeira de escritório que ficava presa no tapete toda vez que eu tentava recuar. Um cômodo inteiro, com porta, com chave, com a minha luz. A gente tinha comprado o apartamento com 2 quartos porque eu insisti. O meu marido queria o de 1 quarto, dizia que era mais em conta, que a gente não tinha filho, que ia sobrar espaço. Eu olhei para ele na frente do corretor, no corredor que cheirava a tinta nova, e disse com calma e com firmeza: o 2º quarto é o meu escritório, não quando der, agora. Ele me olhou por um momento com aquela expressão de quem está avaliando se a conversa tem caminho. Não tinha. A gente assinou o de 2 quartos. Eu levei quase 4 meses organizando aquele cômodo. Não de uma vez, porque o dinheiro não permitia tudo junto, mas com escolha, com cuidado. A cadeira ergonômica que eu pesquisei durante 3 semanas antes de comprar, os 2 monitores que eu juntei ao longo de 1 ano de freelance guardado, a mesa em L que eu mandei fazer sob medida numa marcenaria do bairro, porque nenhuma prateleira pronta cabia do jeito certo na parede com a janela. E a estante. A estante era o centro de tudo. Eu a encontrei desmontada na casa da minha avó, quando a família foi ajudar a esvaziar o apartamento dela depois que ela foi morar no interior com a minha tia. Era uma estante de madeira maciça, jacarandá, com 6 prateleiras e 2 portas de vidro na parte de baixo. Estava coberta de poeira, com uma das dobradiças torta e o verniz descascado em 3 lugares. A minha mãe disse que a gente devia deixar para doação. Eu disse que queria. Ela me olhou como quem olha para alguém que pegou o pior item do lote. Eu carreguei a estante num frete até o apartamento. Passei 2 finais de semana inteiros lixando, tratando a madeira, substituindo a dobradiça, aplicando verniz novo. Quando terminou, ficou exatamente como eu tinha imaginado. Tinha o cheiro certo, a cor certa, a solidez certa, minha estante, o coração do meu escritório, a coisa mais minha que eu já tive num espaço de trabalho. Foi numa terça-feira, 2 meses depois que o escritório ficou pronto. O meu marido estava na cozinha mexendo em alguma coisa no celular quando eu ouvi a pausa antes de ele falar. Conheço aquela pausa há 11 anos de casamento. Aquela pausa específica significa: tenho uma coisa para dizer que você não vai querer ouvir e estou organizando as palavras. Eu continuei organizando meus arquivos na mesa. Minha mãe precisa vir passar uns dias aqui, ele disse. Eu parei o que estava fazendo. O que aconteceu? Ela bateu o pé na quina da escada em casa e torceu o tornozelo. Não é grave, mas o médico pediu repouso, elevação do pé, sem ficar sozinha por 1 semana. A minha irmã não pode porque está com os filhos pequenos e meu irmão mora longe. Quanto tempo? Ele olhou para o teto por 2 segundos. 1 semana, talvez 10 dias. Eu respirei devagar. Dona Sônia, eu gosto da minha sogra. Ela tem 64 anos, é aposentada do magistério, conta histórias longas com começo, meio e 3 finais alternativos, e tem o hábito de reorganizar qualquer ambiente onde ela entra como forma de expressar cuidado. Ela chega na sua casa e já está arrumando a pia, dobrando o pano de prato do jeito que ela acha certo, colocando as frutas em outra posição na fruteira. Não é maldade, nunca foi. É o jeito dela desde sempre, pelo que o Eduardo conta desde a infância. 1 semana no apartamento com o meu escritório logo ali. Você já confirmou para ela? A pausa que veio depois não era uma pausa, era uma resposta. Eduardo, eu disse devagar. Ela não tem como ficar sozinha, Renata. E hotel para minha mãe com o tornozelo assim não faz sentido. Eu me virei para ele de frente. Você podia ter me consultado antes de confirmar. Eu ia te contar.
Você está me contando agora que ela já tem data de chegada. Ele ficou olhando para o celular na mão. Chega sexta-feira de manhã, ele disse mais baixo. Eu me virei de volta para a mesa. Não porque estava ignorando, mas porque quando eu fico com raiva e falo direto da raiva, as coisas certas chegam tortas do outro lado. Eu precisava de um momento. Terminei de organizar o que estava fazendo em silêncio. Ele ficou esperando porque em 11 anos, ele também aprendeu a ler o meu silêncio. O problema não era a dona Sônia, o problema era a sequência. Ela precisa de ajuda. Ele decide. Me avisa depois. E eu apareço no final como detalhe do apartamento onde eu moro e pago metade do aluguel. E tinha mais. O único cômodo disponível para ela ficar com o pé elevado e confortável era um quarto de hóspedes que eu não tinha, porque o segundo quarto era o meu escritório. O que significava que Dona Sônia ia dormir no sofá ou que eu ia precisar ceder alguma coisa. E eu sabia, enquanto ficava de frente para minha tela, qual coisa seria pedida para ser cedida. Naquela noite a gente conversou de verdade. Uma dessas conversas que começam contidas e vão ficando mais honestas à medida que o apartamento vai ficando quieto. Eu disse que me sentia excluída da decisão. Ele disse que eu tinha razão e que devia ter me ligado antes de confirmar. Eu disse que ele precisava entender o que o escritório significava para mim, não como cômodo, como conquista. Ele ouviu com atenção, daquele jeito que às vezes ele tem de ouvir com o corpo inteiro parado. No final ele disse, o escritório é seu, ninguém vai mexer lá. Minha mãe dorme no sofá com o pé elevado no apoio que a gente coloca na beirada, e pronto. Eu acreditei nele. Em 11 anos, quando ele promete olhando assim, ele cumpre. Dona Sônia chegou na sexta de manhã com uma mala média, uma sacola de tecido floral com remédios e biscoitos, e aquele sorriso dela que torna qualquer entrada mais barulhenta. Me abraçou com um abraço inteiro, disse que eu estava mais bonita, me perguntou se eu tinha comido bem essa semana. Foi de cômodo em cômodo sem que ninguém tivesse convidado. Quando chegou na porta do escritório, ela abriu, ficou parada por um segundo e disse, Nossa, Renata, como ficou organizado. Eu vi que era genuíno. Ela fechou a porta sem entrar. Os primeiros 4 dias foram tranquilos. Dona Sônia é boa companhia quando ela está confortável. Ela cozinha de um jeito que faz o apartamento inteiro cheirar bem. Ela sabe fazer o Eduardo rir de um jeito que eu não consigo reproduzir, aquele riso de quando a gente volta para alguma coisa da infância. À noite, ela e eu assistíamos televisão enquanto o Eduardo dormia cedo porque acorda antes das 6. Na segunda semana eu comecei a notar coisas pequenas, a toalha do banheiro dobrada de um jeito diferente do meu, os temperos da cozinha em outra ordem, o cobertor do sofá dobrado no lugar errado. Eu não disse nada, cada um tem seus hábitos, eu pensei. É só mais uma semana. Na quinta-feira da segunda semana, eu tinha uma reunião presencial com uma cliente nova. Reunião importante, apresentação de proposta de identidade visual, o tipo de coisa que faz a gente acordar cedo e sair com pasta na mão, e roupa que não é a de todo dia. Antes de sair, passei pelo corredor e olhei para a porta fechada do escritório. Fechei por hábito, como sempre. Saí às 8h20 da manhã. Voltei às 5h40 com a reunião aprovada, o projeto confirmado e o humor bom. Abri a porta do escritório antes de largar a bolsa, antes de tirar o sapato, por hábito, e parei. A mesa em L tinha sido empurrada contra a parede do fundo, perdendo completamente o ângulo que eu tinha calculado para a luz da janela. Os 2 monitores estavam encostados um no outro, de lado, como se fossem caixas para guardar. Os livros técnicos que eu tinha organizado por categoria nas prateleiras estavam empilhados de qualquer jeito, alguns deitados em cima dos outros. Os cabos que eu tinha prendido com organizadores na parte de baixo da mesa estavam soltos, enrolados, jogados num canto. E a estante que eu restaurei, que eu trouxe da casa da minha avó, que era o coração daquele espaço, estava encostada lateralmente contra a parede de fundo, como se fosse um móvel qualquer, com os livros das prateleiras de cima retirados e colocados numa caixa no chão para abrir espaço. No lugar onde minha mesa deveria estar, perto da janela, na posição que eu tinha escolhido porque a luz da tarde entrava exata para trabalhar com cores sem reflexo na tela, havia uma cama improvisada, colchão inflável, travesseiro com fronha floral que eu reconheci da mala dela, cobertor dobrado com cuidado na beirada,
Eu fiquei parada na porta sem conseguir calcular quanto tempo. A dona Sônia apareceu no corredor atrás de mim apoiada na muleta de um lado só, com aquele sorriso de quem fez uma surpresa boa. Renata, que bom que você chegou. Eu dei uma organizada lá para aproveitar melhor o espaço. A cama inflável cabe certinho perto da janela, e assim eu paro de incomodar vocês no sofá da sala. O Eduardo me ajudou a empurrar a mesa mais cedo. Eu olhei para o Eduardo. Ele estava na entrada da sala de pé, olhando para o celular, com aquela postura de quem sabe que vai ter que responder por alguma coisa e está adiando o momento. O Eduardo me ajudou a empurrar a mesa. Eu sorri para a dona Sônia. O sorriso que eu faço quando estou segurando muita coisa e preciso de espaço antes de abrir a boca. Um sorriso que é uma pausa, não uma resposta. Que bom que está mais confortável, eu disse. E fui para o banheiro. Fechei a porta, sentei na beirada da banheira e fiquei olhando para o azulejo por alguns minutos. Havia um projeto com prazo para o dia seguinte. Uma apresentação final para uma cliente que tinha me indicado para 3 pessoas. A primeira entrega de uma relação que eu não podia começar mal. Eu precisava trabalhar naquela noite. Precisava dos monitores na posição certa, dos arquivos acessíveis, dos livros de referência onde eu sabia que estavam, da luz da janela que eu conhecia em cada horário. Eu trabalho com o olho e com a cabeça ao mesmo tempo, e quando o espaço está errado para mim, a cabeça fica errada junto. Peguei o celular e liguei para a minha amiga Carla. A Carla tem 42 anos. É advogada, foi casada 2 vezes e tem aquela capacidade rara de ouvir sem encher o silêncio com a opinião dela antes da hora certa. Eu contei. Ela ficou quieta por um momento. Ele ajudou a empurrar a mesa. Ela disse devagar, como quem está repetindo para ter certeza que ouviu direito. É o que estou pensando. E o projeto para amanhã? É o que estou pensando também. Ela respirou fundo. E o que você vai fazer? Não o que eu estava sentindo. Não se eu tinha razão. O que eu ia fazer, porque é fácil ficar com raiva e esperar passar. Eu sabia exatamente como isso terminava. Um ressentimento que vai se acumulando quieto até que um dia explode por uma coisa pequena que, na verdade, é a soma de tudo que ficou engolido. Eu tinha feito isso antes em outras situações, com outras pessoas. Eu sabia o gosto que deixava. Vou conversar com o Eduardo primeiro, eu disse. Boa, ela disse. E o escritório coloca de volta. Ela ficou quieta um segundo. Com ele te ajudando? Ela disse. Com ele me ajudando? Eu disse. Ela deu um riso curto. Vai lá. Naquela noite, depois que a dona Sônia foi para o escritório improvisado, eu chamei o Eduardo para a cozinha. Fechei a porta, sentei na cadeira, coloquei as mãos sobre a mesa e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da bancada com aquela postura de quem sabe que a conversa vai ser difícil e não tem saída. Minha mãe disse que o sofá estava incomodando a coluna dela além do tornozelo. Ela viu o escritório e perguntou se podia usar só para essa última semana. Ela estava com dor, Renata. Você se lembra da conversa que a gente teve antes dela chegar? Ele não respondeu. Você me disse que o escritório era meu e que ninguém ia mexer lá. Você usou exatamente essas palavras. E hoje você não só deixou, você ajudou a empurrar a minha mesa. Ele olhou para o chão. Essa estante, eu disse devagar. Você se lembra de onde ela veio? Ele ficou quieto. Eu trouxe da casa da minha avó quando a família estava esvaziando o apartamento. Você foi junto no frete. Eu passei 2 finais de semana inteiros restaurando ela, lixando cada pedaço, trocando a dobradiça, passando verniz. Eu sabia exatamente onde ela ia ficar e por que ia ficar ali. A luz da tarde entra naquela posição sem reflexo nos monitores. Isso não é preferência, é como eu trabalho. Você tomou uma decisão sobre o meu espaço de trabalho sem me perguntar, dentro da nossa casa sem me perguntar. É minha mãe, ele disse mais baixo. Eu sei quem ela é. Eu gosto da sua mãe. Isso não é sobre gostar ou não gostar. É sobre o que aconteceu. E eu tenho um projeto para entregar amanhã de manhã. Não é hobby, é cliente, é contrato, é dinheiro que entra nessa casa. Eu preciso da mesa no lugar, preciso dos livros onde eu sei onde estão, preciso trabalhar essa noite. Ele levantou os olhos. Quero ter certeza que você entende de verdade, eu continuei. Porque eu não quero ter que repetir essa conversa. Não com você,
não com a sua mãe, com ninguém. Quando alguém quiser mudar alguma coisa no meu escritório, me pergunta antes, não depois, antes. Ele assentiu. Dessa vez era diferente. Não era o assentimento de quem concorda para encerrar o assunto. Era o de quem chegou num lugar. Eu vou ajudar a colocar tudo de volta agora, ele disse. Era quase 10h30 da noite. Eu sei, eu disse. Você precisa me ajudar a trabalhar. A gente ficou no escritório por quase 1 hora. Ele empurrou a mesa de volta para o lugar certo, perto da janela, no ângulo exato. Eu reposicionei os monitores, reconectei os cabos nos organizadores, recoloquei os livros nas prateleiras por categoria. Os livros de referência de tipografia, os de teoria das cores, os cadernos de projetos por ano, cada coisa no lugar que eu sabia onde estava. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do cômodo olhando para a estante restaurada sob a luz do abajur que eu tinha escolhido porque a temperatura de cor era certa para trabalhar com paleta. Era meu escritório de novo. O Eduardo ficou parado na porta, olhando para o espaço, para mim, para a estante. Desculpa, ele disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Obrigada por ajudar a arrumar. Ele foi dormir. Eu fiquei trabalhando até 00:40. O projeto ficou pronto, ficou bom e eu mandei para a cliente às 12h51 com o humor intacto. Na manhã seguinte, desci antes de todo mundo. Coloquei a chaleira para ferver, fiz café no coador de pano que eu uso desde os tempos de faculdade, porque sou assim com as minhas preferências, e não tenho vergonha nenhuma disso. Fiquei de frente para a janela da cozinha, olhando para a rua ainda escura lá embaixo, para o padeiro abrindo o toldo da padaria do outro lado. Quando a dona Sônia desceu apoiada na muleta, ela parou no corredor. A porta do escritório estava entreaberta com a luz acesa. Ela ficou parada olhando pela fresta por um momento. Eu vi no rosto dela o instante em que ela entendeu. Bom dia, eu disse genuinamente. Você colocou tudo de volta. Não era pergunta. Coloquei. Quer café? Ela ficou parada mais um momento, depois veio devagar até a cozinha e sentou na cadeira da bancada. Colocou as mãos sobre a mesa com aquele gesto dela de quem está se preparando para falar alguma coisa importante. Renata. Eu coloquei a xícara dela na frente, sentei do lado oposto e olhei para ela. Sem raiva, sem acusação. Com aquela clareza que eu estava aprendendo nos últimos anos a reconhecer como minha. Eu sei que você quis ajudar. Eu disse. Eu te conheço há 11 anos, Sônia. Eu sei que o seu coração é bom. Ela abriu a boca. Mas aquele cômodo não é quarto de hóspede. Eu sei que parece. Tem porta, tem janela, cabe uma cama. Mas não é. É o meu escritório. É onde eu trabalho. É o que eu construí depois de anos trabalhando na mesa da sala sem espaço, sem luz, sem nada que fosse só meu. Cada coisa lá dentro está no lugar porque eu pensei onde ia ficar. E quando você mudou, sem me perguntar, você não mudou só um móvel. Você desfez o trabalho de meses. Ela ficou olhando para a xícara. Eu precisava trabalhar ontem à noite. Projeto com prazo, cliente nova, uma indicação importante. Eu cheguei em casa sem a minha mesa no lugar e precisei arrumar tudo antes de poder sentar e trabalhar. Isso não é pequeno para mim. A dona Sônia ficou quieta por um momento longo. Quando ela levantou os olhos, havia alguma coisa diferente neles. Não era defensividade, era reconhecimento. Eu faço isso, ela disse baixinho. Eu fiquei quieta porque ela estava chegando em alguma coisa, e isso merecia espaço. Eu entro num lugar e começo a reorganizar porque acho que estou ajudando. Sempre achei. Minha mãe reclamava quando eu era menina. O meu ex-marido reclamava. O Eduardo reclamava quando era adolescente. E eu mexia no quarto dele. Eu sempre achei que estava cuidando. Nunca parei para pensar que cuidar podia precisar de uma pergunta antes. Eu ouvi sem interromper, porque ela não estava me dando uma explicação para se defender. Ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma. Isso é diferente e merece atenção diferente. Eu devia ter perguntado, ela continuou. Devia ter perguntado para você antes de pedir para o Eduardo, e devia ter perguntado para você antes de entrar naquele cômodo. Não fiz nenhuma das duas coisas. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela tomou um gole do café. A gente ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não é vazio, que tem peso e temperatura. Eu posso continuar no sofá, ela disse.
O tornozelo já está melhor, aguento mais uma semana. Eu olhei para ela por um segundo. A inflável fica no nosso quarto essa semana, eu disse. Você dorme no quarto de verdade, com colchão de verdade, com porta, com o pé elevado do jeito que o médico pediu. Ela me olhou. Você faria isso? Você está aqui há 10 dias com um tornozelo torcido dormindo num sofá, eu disse. Isso eu posso fazer. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que guardei. Uma mistura de gratidão e surpresa e alguma coisa mais funda que não tinha palavra fácil. O Eduardo desceu meia hora depois, com aquela postura de quem está se preparando para uma manhã difícil. Quando chegou na cozinha e nos viu as duas sentadas com café e expressão tranquila, ele parou na entrada com aquela cara de quem não entende o que aconteceu, mas está aliviado que aconteceu. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso que era mais alívio do que alegria. Depois que a dona Sônia foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha, me olhou por um momento. Vocês conversaram? Conversamos. Como foi? Honestamente, eu disse. Não precisava ser difícil, só precisava ser verdadeiro. Ele ficou me olhando com uma expressão que eu conheço bem, mas nunca consigo descrever direito. Uma mistura de orgulho e de reconhecimento, e de algo mais quieto que fica embaixo das duas coisas. Você é incrível, ele disse. Eu sei, eu disse, e sorri. Os últimos 4 dias da estadia foram completamente diferentes. A dona Sônia perguntava antes de qualquer coisa. Posso usar essa frigideira? Posso colocar o casaco aqui? Esse lugar está sendo usado? Eram perguntas pequenas, mas mudavam tudo no clima do apartamento. A tensão que eu nem tinha percebido que estava carregando quieta foi embora, e alguma coisa mais aconteceu que eu não estava esperando. A gente ficou mais próximas. Tem um tipo de aproximação que só acontece depois que você para de fingir que está tudo bem e fala o que é verdade com cuidado. Um espaço mais limpo entre as pessoas, sem aquela camada de cortesia que a gente coloca para não incomodar e que com o tempo vai engrossando até não deixar mais nada passar de verdade. Na penúltima noite, a dona Sônia me pediu para ver o escritório de verdade, não a versão que ela tinha reorganizado. O escritório como ele era. Eu abri a porta e acendi a luz. Ela entrou devagar, como quem entra num lugar que entende que tem significado. Ficou olhando para a estante, passou os dedos levemente na madeira da lateral da prateleira do meio. Essa madeira é antiga, ela disse. Jacarandá, eu disse. Era da casa da minha avó. Ela virou para mim. Você restaurou? Passei 2 fins de semana. Lixei tudo, troquei a dobradiça, dei verniz novo. Ela ficou olhando para a estante por um momento, depois olhou para mim com uma expressão diferente da que eu conhecia nela. Eu não sabia, ela disse. Não tinha como saber, eu disse, mas é por isso que ela importa tanto. Não é porque é bonita, é porque tem a minha avó dentro dela, e tem 2 fins de semana meus. E tem a decisão que eu tomei de não deixar ela ir para a doação quando todo mundo achava que era só um móvel velho. Ela ficou quieta. Então disse, a minha mãe tinha uma máquina de costura que meu irmão vendeu quando ela morreu sem me perguntar. Eu nunca perdoei de verdade. Eu ouvi porque ela estava me contando uma dor real, não uma comparação. Existe uma diferença entre as duas, e eu aprendi a escutar qual é qual. É diferente perder alguma coisa que importa de perder a coisa em si, eu disse. Ela assentiu devagar. É muito diferente. A gente ficou em silêncio por um momento ali no escritório, as duas olhando para a estante, com a luz do abajur fazendo a madeira ficar daquele tom de mel escuro que eu tanto gostava. No último dia, ela insistiu em cozinhar o almoço inteiro. Fez frango ao molho pardo com polenta, que o Eduardo declarou solenemente que era o melhor que ele tinha comido desde a infância, o que ela aceitou como o maior elogio possível e eu concordei porque era verdade. Ela me pediu a receita do bolo de laranja que eu tinha feito na noite anterior. A gente ficou na cozinha por horas sem perceber, com o apartamento cheirando bem, com a dona Sônia contando histórias da época em que o Eduardo e os irmãos eram pequenos, histórias que ele ouvia com aquele sorriso de quem está voltando para algum lugar bom. O Eduardo comeu 2 porções e disse que queria que todas as visitas da família terminassem assim. Eu e a dona Sônia demos risada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, levamos ela até o ponto onde o filho dela a buscaria de carro.
No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de chegada. O de chegada tinha sido animado, expansivo, cheio de energia de quem está chegando. O de saída era mais quieto, mais presente. O abraço de alguém que passou por alguma coisa real e saiu diferente do outro lado. Cuida desse escritório, ela disse no meu ouvido. Cuido, eu disse. E venha de novo quando quiser. Só me avisa antes. Ela riu. Prometo. No caminho de volta, o Eduardo ficou em silêncio por um bom tempo olhando para a rua. Depois disse: Eu devia ter ligado para você antes de confirmar para ela. Quando ela me ligou pedindo, eu devia ter dito: Deixa eu falar com a Renata primeiro. Sim, eu disse. Devia. Ele ficou quieto de novo. Depois: Eu sempre fico com medo de dizer não para ela. A gente cresceu com pouco e quando um precisava, o outro ajudava sem pensar muito. É difícil colocar uma pausa no meio disso. Eu olhei para ele. Ajudar a sua mãe e me consultar não são coisas que se cancelam. As duas cabem no mesmo movimento. Você teria ligado, me contado, a gente teria decidido junto. Provavelmente a resposta ia ser a mesma. Ela ia vir, ia ficar, mas eu ia ser parte da decisão, não uma consequência dela. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse baixinho: Você tem razão. A gente ficou o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio cheio, o tipo que existe depois que as coisas certas foram ditas e não precisam ser repetidas. Quando cheguei em casa, fui direto para o escritório. Abri a porta, acendi a luz, fiquei parada no meio do cômodo por um momento só. A mesa em L estava no lugar certo, com a luz da tarde entrando pela janela no ângulo que eu conhecia. Os monitores no ângulo certo, os livros nas prateleiras por categoria, a estante de jacarandá com aquele tom de mel contra a parede. Era o meu espaço. Peguei o celular e mandei mensagem para Carla. A sogra foi. Tudo bem? Ela respondeu em menos de um minuto. Ela foi. Como ficou? Eu sentei na cadeira da minha mesa e escrevi. Conversei com os dois. Foi honesto. Ficou bem. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, era orgulho de você. Eu fiquei olhando para essas palavras por um momento. Não porque eu precisava de aprovação para me sentir bem com o que tinha feito, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Existe uma diferença entre precisar de aprovação e apreciar testemunha. Eu aprendi a diferença. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito medo. Tive medo de parecer difícil, de ser a nora que faz drama por causa distante, de criar uma mágoa que ia durar muito depois que ela fosse embora, de que o Eduardo ficasse no meio e não soubesse para qual lado olhar. Esses medos são reais e eu os senti todos juntos enquanto estava parada na porta do escritório, olhando para a cama inflável no lugar onde minha mesa deveria estar. Mas aprendi ao longo dos 40 anos que levei para chegar até aqui que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir, e o mundo não desabou. A dona Sônia não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais honesta, mais real entre nós três. A minha avó tinha um jeito de dizer que casa e lar são coisas diferentes. Casa é o endereço, o aluguel, a planta baixa. Lar é o lugar onde você pode ser quem você é sem precisar pedir licença. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir e de mudar. Eu sempre quis um lar. E estou aprendendo que construir um lar não é sobre ter o espaço certo ou os móveis no lugar certo. É sobre ter a coragem de dizer: isso é meu, isso importa para mim, sem se desculpar por isso. Para as pessoas que você mais ama, exatamente porque você as ama. O Eduardo apareceu na porta do escritório mais tarde. Ficou olhando por um momento para a estante, para a mesa, para a luz da tarde na janela. Depois olhou para mim. Você vai trabalhar ou vem tomar café comigo? Eu olhei para a mesa, para o projeto aberto na tela, para a luz entrando certa. Café primeiro, eu disse. Ele sorriu daquele jeito dele, o sorriso inteiro. Eu me levantei, apaguei a luz do escritório, fechei a porta com cuidado e fui fazer o café com ele.
Tem coisas na vida que a gente constrói devagar, uma estante resgatada do pó, uma mesa no ângulo certo da luz da tarde, um cômodo com porta e chave, e tem um medo específico que chega junto, o de parecer difícil por cuidar do que é seu. Mas medo é informação, não ordem. Dizer, isso importa para mim com carinho, sem engolir e sem ferir, não racha os laços verdadeiros, ao contrário, deixa eles mais firmes. Lar é exatamente isso. O lugar onde a gente pode ser quem é, sem pedir licença, entre pessoas que sabem escutar.